Oi, gente, sou a Rosane Vital, aqui do Vives Em Variedades, e estou aqui para mencionar, citar para vocês muitos dos nomes cujo, para mim, são personagens que tiveram um lindo avanço, evolução, né, em suas respectivas séries. Vou logo antecipando aqui que os tipos, né, os perfis que eu escolhi para mencionar para vocês nesse vídeo são meio que divididos em duas partes ou até mais, não sei, tipo, por exemplo, tem aqueles personagens que eram um tanto apagados no começo da série, mas depois foram tendo, né, um destaque muito grande ao longo dela. E também tem aqueles personagens que até já tinham, né, um destaque, um grande brilho, sei lá, uma importância até um, né, tanto grande, só que por, sei lá, por uma redenção que o personagem teve, que realmente fez com que o personagem melhorasse ainda mais. Aí eu achei que também era digno colocar aqui na lista. Bom, primeiro que eu coloquei aqui é o Justin Foley, de 30 Reasons Why, que é uma das séries que eu mais amo no mundo. É, o Justin Foley, ele é pelo menos um dos personagens que eu mais amo da série. E ele eu acho que se encaixa meio que nos dois aspectos que eu falei no começo do vídeo, que é aquele personagem que ele eu acho que ele já tinha um certo destaque, ele não era um personagem apagado, mas eu acho que ao mesmo tempo que ele não era um personagem apagado, ele tinha um jeito, né, que acho que todo mundo que assistia a série, pelo menos a maioria, eu falo por mim, eu não gostava, não tinha tanta afeição por ele. Tipo, eu já achava ele um personagem interessante e tal, mas não ao ponto de ter carinho pelo personagem, eu gostar muito dele. E assim, ele com certeza foi aquele personagem, acho que não o único, tem mais alguns ali na série, mas eu acho que ele foi o que nesse sentido se destacou mais. Ele teve uma evolução muito bonita, assim, linda. E parte do que faz com que a evolução dele seja algo tão incrível e lindo, parte disso deve-se àquela linda amizade, relação de irmãos mesmo, né, entre ele e o Clay, né, que é o protagonista da série, que é outro puta personagem também. Bom, eu coloquei aqui também a Carmin, o Alex e o Guilherme de Disney Bia, que é uma das séries e telenovelas da Disney, né, da Disney Channel. Esses três personagens, eu gosto deles. Acho que dos três, a Carmin, por certas razões, foi aquela que eu tive um rancinho maior. Que, querendo ou não, ela no começo da série, ela era uma das mais chatinhas, mais malvadinhas, metidas e tal. E o Alex, ele é um personagem também já interessante, eu gostei dele. Tinha aquela questão assim do triângulo amoroso que rolou por um tempinho, né, entre ele, a Bia e o Manuel, porque por mais que a Bia não sentisse nada assim por ele, mas ele tinha, né, aquele interesse, aquela coisa de conquistar a Bia. E ele, por essas razões também, e não demora muito pra gente começar a ver, se bem que eu acho que já no início a gente já vê umas camadas de um personagem que a gente já faz com que a gente anote que ele não é um personagem tão legal assim. Só que à medida que a série vai avançando, ele vai mostrando ainda mais esse lado não tão bom dele. E por um bom tempo ele realmente, né, fica com essa imagem de um cara que seria um dos protagonistas ali, né? Ah, a Carminha, antes mesmo dele, ela tem sua redenção. Ela vai se tornando um personagem melhor, uma pessoa melhor, bem antes do Alex, assim. Acho que no começo ela era mais chatinha que ele, mas ela, a transformação, a evolução para ser uma pessoa melhor, mais legal e tal, dela já se torna já algo mais rápido, né? E o Guilherme era um personagem que, acho que dentre os três, talvez era um, pelo menos aparentemente, né? Era o menos malvado. Só que acho que pelo fato de que ele trabalhava para o Marcos, né? Com o Marcos lá, o Marcos Golden, que era o grande vilão da trama, ele, a Carmen por um tempo também ela era uma das vilãs, e assim vai. E, querendo ou não, o Guilherme ele chegou a fazer certas coisas. Ele teve o lance também daquele canal que ele tinha. O personagem não era também tão correto, tão bom assim. Mas eu acho que, de certo modo, no fundo, a impressão que me dava é que dentre os três, ele seria o menos malvado, assim. Mas é outro personagem que também, quando ele teve a evolução dele, assim, quando ele começou a ficar mais legal, né, se tornou mais incrível ainda.
E sem falar que acho não, parte do que fez ele querer também ser uma pessoa melhor, acho que o principal motivo seria foi o relacionamento dele, o amor dele pela Kiara, né? Que pra mim, assim, é um baita casal, é um dos melhores casais que tem na série. Coloquei aqui também a Tori e o Falcão de Cobra Kai, que é aquela série que maravilhosa de karatê, né? Que é spin-off lá de Karate Kid, assim, amo essa série. Eu gosto desses dois personagens, e especialmente do Falcão, mas também gosto da Tori. E eu acho que vou até focar um pouco agora no começo do que eu tô falando deles, assim, vou até logo pro Falcão. O Falcão é aquele personagem que ele já tem, eu acho que uma certa grande importância no começo da série, realmente tem. E ele é aquele personagem que é apagado, no sentido de que ele é um personagem muito introspectivo e tal, só que ele acaba tendo um desenvolvimento assim, acho que quase que acho que mediático. E a forma que acontece, né? A mudança que ele tem, assim, é muito incrível e a forma que acontece também. E ele meio que depois de um tempo na série, ele volta a ser um pouco ou muito do que ele era no começo da história da série, mas ainda mantendo, né, algumas coisas ali que ele já estava sendo quando ele se tornou o Falcão. No começo ele só era conhecido como. Ai, gente, eu esqueci agora o nome real do personagem dele. Qualquer coisa depois, se eu me lembrar, eu coloco na edição. Aí depois ele quando essa mudança de visual, de, sei lá, de postura e tal, ele foi adotou esse apelido, nesse nome de Falcão. E é um personagem que eu gosto muito. A Tori é aquela personagem que no começo eu não gostava muito dela, mas eu já achava ela sei lá, por determinadas razões, eu achava ela bem interessante, bem, sabe, construída e tal. E a evolução, né, que ela tem, assim, também eu acho muito legal, né? Era uma personagem que já começou com um certo destaque e foi só crescendo assim ao longo dos episódios. E nessa última temporada que lançaram, que foi qual foi a quarta, a personagem dela estava tipo num nível muito incrível, assim, já teve um amadurecimento bem legal. Coloquei aqui também o Esteban de Desejo Sombrio, que é um dos personagens centrais lá da série. Ele é o ex-cunhado da protagonista, né, da Alma. Eu gosto muito de Esteban. É um personagem que eu já achava assim meio intrigante e tal na primeira temporada. Mas na primeira, ele era um dos vilões ali, acho que até o principal vilão, por certas coisas que ele acabou fazendo ali e tal. No comecinho a gente pensava que ele era um cara até legal, mas depois a gente foi vendo que ele não era tão legal assim. Mas nessa segunda temporada, ele teve, eu falo por mim, ele teve um amadurecimento muito bacana. Acho que foi o personagem que eu mais gostei assim dessa nova temporada de Desejo Sombrio foi ele. E a temporada em si não acho tão legal quanto a primeira, mas eu costumo dizer assim que uma das poucas coisas que eu preferi na segunda do que na primeira foi justamente esse amadurecimento, essa mudança que o personagem dele teve, assim. Coloquei aqui também a Bonnie, a Caroline de Diário de Vampiro, que assim, essas de uma maneira mais resumida são aquele caso de que de personagens que a princípio eu não dava nada ou quase nada por elas, mas que depois de um certo ponto da história assim, se tornaram quase que as minhas favoritas. Assim, elas são pelo menos duas das que eu mais amo ali. Acho que seria basicamente assim, os irmãos Salvatore, o Steph e o Damon, meus favoritos, sempre, acho que sempre foram desde o começo da série. Elas duas, cara, eu amo elas, assim, tipo, a Bonnie, que assim, apesar de que eu acho que ela tinha características cujo em qualquer outra ficção, obra, sabe, seja série, filme, que de imediato faz com que eu já ame o personagem, ou quase isso, não aconteceu com ela. Tipo, ela era uma bruxa. Geralmente esses personagens são bruxos, feiticeiros, nananã. Eu já meio que gosto de cara, assim, eu até amo mesmo de cara. Só que o personagem dela eu já não gostei tanto, por causa de umas coisas assim, não necessariamente em volta para os poderes dela, mas outras coisas da personalidade dela mesmo, que eu não achava tão interessante, que eu não gostava tanto, achava ela bem chatinha no começo e tal. A própria Caroline também, tipo, era aquela típica patricinha que
Tipo, eu gostava dela, não, ela não era uma vilã, ela não era uma personagem detestável, mas ao mesmo tempo eu não sentia tanta empatia por ela. Acho que na primeira temporada, eu costumo dizer assim, que a Caroline e a Bonnie, na primeira temporada, eu não gostava muito delas. Eu comecei a gostar muito delas da segunda pra diante. Tipo, a Caroline, né, ela de fato ficou muito mais legal, muito mais interessante quando ela se tornou vampira, né? Ela se tornou quase que minha personagem favorita ali desse universo, né? TVDU, né? Que é Diário do Vampiro, The Originals, Legacies. E a Bonnie assim, também é outra, que tanto na questão dos poderes dela, quanto ela mesma, assim, sem focar nos poderes de bruxa dela, ela teve uma evolução muito grande, muito incrível, assim. E as duas são duas das personagens que mais se ferram ali. Acho que a Bonnie até um pouquinho mais, mas é isso, eu amo as duas. Próximo aqui eu coloquei o Polo e a Caetana de Elite. Bom, nesse caso aqui, eu quase que colocava mais algum exemplo, até mais alguns exemplos da série junto com eles. Só que eu decidi só mencionar os dois mesmo. O Polo é aquele personagem que acho que talvez dos personagens originais foi um dos que eu não estava gostando muito, né? O Polo é aquele personagem que, não sei, ele. Eu acho, pelo que eu consigo lembrar da primeira temporada, assim, se eu fosse resumir ele, eu falaria assim, que é um personagem que eu gostei, só que eu achava ele um tanto apagado, não achava ele um personagem tão necessário, tão legal, sei lá, tão, mas que acho que a partir do momento, que já é na própria primeira temporada, a partir daquele momento que a gente vê o que ele fez com a Marina e tal, eu acho que naqueles momentos finais da primeira temporada, o personagem, ele automaticamente, pra mim, ele ganha umas camadas, algo que faz com que eu veja ele de uma maneira mais, com uma admiração maior pelo personagem, assim. Não que o que ele fez com a Marina foi algo legal, mas é aquela coisa, né? Eu tô falando mais no sentido, assim, de realista, assim, focando no personagem como um todo. Acho que o personagem dele teve um crescimento a partir daquele momento ali, de certa forma. E foi o personagem que eu fui gostando mais daquela temporada. Não é à toa que quando aconteceu o que aconteceu com ele, na terceira temporada eu fiquei, né, meio. Bom, e a Caetana é de fato aquela personagem que é meio apagada. Ela aparece na segunda temporada, né? A primeira temporada que ela apareceu foi a segunda. Acho que dos que chegaram na segunda temporada, ela foi a única que eu não gostei. Eu amei de cara o Valério, a Rebeca, inclusive é uma das que tá até hoje na série. Agora ela, não gostei dela, ou quase não gostei, pelo que eu lembro assim. E tem umas coisas que ela fazia também lá na série, né? No comecinho das suas aparições que eu não tava curtindo tanto, não tava achando tão legal e tal. Mas depois é uma personagem que teve um amadurecimento, né? Muito bonito, assim. Inclusive, acho que hoje em dia, com base nos que estão na série, porque tem muitos que já saíram, né? Muitos dos originais já saíram. Com base nos que estão hoje em dia, acho que ela é uma das que eu mais gosto, assim. Coloquei aqui também o David Karofsky, a Sue, ó um monte, viu? A Sue Sylvester, o Mike Chang, o Puck, a Queen e a Santana de Glee. Acho que pelo menos a maioria aqui dos que eu tô mencionando tá aqui no pôster. Só não o David, né? O David não tá aqui, mas o resto, que é o Mike, Santana, Queen, deixa eu ver. Falei também do Punk, é o Punk, o Mike, a Queen, a Santana. Ah, não, cadê? Ah, Sul, é. Só o David Karofsky que não está. O David é aquele personagem que é um dos valentões da escola, inclusive preconceituosos da escola, né? O David, ele partiu de um cara que era um mega valentão, né, preconceituoso, inclusive muito no sentido da homofobia mesmo. Mas, assim, quando é lá para um determinado momento da série, a gente vê outro lado, outras camadas do personagem, né? A gente descobre, acho que é lá pra segunda temporada, já que a gente já descobre, né, que ele é homossexual,
que ele, como qualquer outro, tem aquele medo, só que assim, não, acho que todos têm aquele medo, aquele receio que é homossexual, mas eu acho que no caso dele, ele é um daqueles que, diferente do Kurt, maravilhoso Kurt, ele não tem a ousadia, ele não tem a coragem, ele não tem, sabe, que o Kurt tem, ou teve na série. Ele, o medo dele é uma coisa muito mais. Ainda mais eu acho que juntava o fato de que. Eu acho que, querendo ou não, o fato dele ser um personagem aparentemente mais masculino, mais viril, mais, sabe? Ele representava um estereótipo, e esse estereótipo dele fazia com que, né, o medo dele de se assumir fosse ainda maior, né? E quando ele se assume, aliás, ele é assumido, né? Porque ele é uma coisa que acontece não por conta dele, não porque ele que falou, que mostrou de alguma maneira, mas ele foi descoberto por alguns amigos dele, foi um dos amigos que é amigo, hein? Um dos novos colegas da outra escola dele, outros idiotas, né, que fizeram isso ser assumido de uma maneira bem, né, chata, humilhante e tal. E é um personagem que depois desse calvário, essas coisas que ele vai passando assim, e ele, cara, se tornou um personagem muito legal assim depois, viu? E a amizade que realmente foi sendo construída dele com o Kurt, que é uma das coisas mais legais, se não a mais legal, dessa mudança dele, desse novo ele, né? Tipo, na série. Sim, tem a Sue Sylvester, que eu acho que a Sue é aquela personagem que a gente meio que ama odiar, né? Eu falo por mim, porque eu já, mesmo quando ela era mais cruel, de fato ela era bem cruel, né? Bem cruel com todo o clube do coral. Eu sentia a raiva dela pelas coisas que ela fazia, ou tentava fazer com o clube do coral, com o William, né? Com o Will Schuster. Mas ao mesmo tempo, não sei, ela tinha uma coisa assim na personagem, o humor dela, não sei explicar, que fazia com que eu gostasse muito dela. E à medida que a gente vai vendo, a série vai avançando, a gente vai conhecendo um pouco mais dela, da família dela, tipo, tem aquela, uma das partes mais lindas da sua é aquele amor incondicional, aquela relação maravilhosa entre ela e a irmã dela, a irmã mais velha dela, que inclusive tem síndrome de Down, né, como a outra personagem, que também ela acaba tendo uma relação muito bonita, que é a Beck, né, que é uma das adolescentes lá da escola, que também vira uma das cheerleaders, né, do colégio e tal. E ela realmente, a personagem da Su vai tendo uma mudança, assim, tipo, ela meio que mantém ainda certos traços da personagem, tem certos traços que ela realmente não acaba não mudando, né? Então não muda tanto ao longo da série, mas que tem esses outras partes dela que realmente tem essa evolução, essa mudança, e ela já é uma personagem muito boa no começo, no sentido de que é uma personagem muito interessante, e ela só cresce cada vez mais na série, assim, e a atriz que fez ela, né, maravilhosa também. O Mike, que é aquele personagem que, tipo, no comecinho da série, ele era um dos mais apagados que tinha, né? Tipo, do coral mesmo. Era ele e tinha aquele outro rapaz que até na segunda temporada ele já não tá mais. Acho que era James ou era Matt. Sempre fico na dúvida se o nome dele era James ou era Matt, o nome do outro. O Mike, ele era quase que a função dele ali era só, tipo, ser o melhor dançarino da série, ou só, ou pelo menos o melhor dançarino do grupo aqui do Novas Direções, que era o clube do coral deles e tal. Ele quase não tinha falas, ele não tinha tanta relevância assim, tipo, na série. Aí ele começa a ter um crescimentozinho, um pouquinho mais tem na segunda temporada, né? Mas assim, ele começa a realmente ter um destaque mesmo, na minha opinião, na terceira temporada. Né? Tem aquela coisa assim, principalmente naqueles episódios que eles focam, né, na relação, né, naquele atrito, né, que fala, naquele atrito, sei lá, que rola entre ele e o pai dele. Né? Tipo, tem aqueles, acho que uns 12 ou 13 episódios que os pais deles aparecem ainda. Aí o pai dele é super contra, né? Ele seguir nessa carreira e estudar dança e tal, né? E a mãe dele meio que super apoia ele, mas que até um certo ponto da vida, como a gente vai vendo naqueles episódios, aparentemente ela tinha digamos assim, que um certo receio, ela não chegava
a expor, a demonstrar isso de uma maneira tão forte, sabe? Esse apoio para com o Mike, né? Mas é uma coisa que faz com que o personagem, esse arco narrativo do personagem, né? Ele começa também até a ter mais cenas assim, tipo, não só, não tem ser só essas cenas dele com os pais dele, mas tem até um pouco mais de cenas dele com a namorada dele, que é a Tina, na série, cenas dele com uma presença um pouco maior com outros personagens ali e tal. Só que infelizmente no caso do Mike foi uma coisa que esse avanço, essa, sabe, dele foi algo que aconteceu só um período não tão grande assim, porque como a gente, quem assistiu a série sabe, o Mike é um dos personagens que infelizmente, eu para mim foi infelizmente não ficou mais no elenco principal da série a partir da quarta temporada. Ele ficou só até na terceira. Na quarta, ele de vez em quando fazia uma participação assim, né, que eu achei uma pena, né? Eu achei que por mim, assim, por mim, tinha mantido assim, tipo, todos os personagens que eram do clube do coral ali até essa temporada, mantinha, né? Todos ali com certo destaque, inclusive ele. Claro que tem que focar mais nos protagonistas, tipo a Rachel, que realmente é a protagonista da série, a Rachel, o Finn, o Kurt, que tem ali o Will. Mas, tipo, ele também faz parte daquilo ali. Ele é um dos personagens originais. Eu acho que ele, como qualquer outro ali, merecia ter aparecido mais, ter tido uma importância um pouquinho maior ali ainda durante todo, né, o resto que faltava da série. Mas de todo modo, ele teve realmente esse arco narrativo, ele teve esse certo crescimento assim, né, ao longo da série que eu achei bem legal. O Puck, que era um dos maiores valentões, um dos mais chatinhos que tinha na série, né? O Puck eu acho que é um dos que teve um maior desenvolvimento, assim. Acho que, pelo menos em questão dos meninos, talvez foi o que teve um crescimento maior. Ele não é meu favorito dos meninos. Eu ainda gosto mais do Finn, do Kurt. Mas eu também gosto muito do Puck. E ele, por ele ser um personagem que no comecinho ele era um tanto malvado, né? Ignorante e tal, e, sabe? Ele foi, tipo, realmente, a mudança dele foi muito grande ali, né? Ele foi se tornando um dos mais leais, né? Não só ao fim, que já eram, os dois eram muito amigos, embora rolou aquela traição, né? Dele com a Queen, para com o Finn, mas, né? Mas ele já tinha, assim, uma certa amizade ali, né? E a amizade deles é uma das coisas mais legais também do personagem. Acho linda a amizade deles. É uma das amizades mais lindas que tem na série, né? E, cara, a relação dele com a Beast, né? Acho que é Shannon Beast, que é a treinadora lá da escola, assim, que acho lindo também. Ele foi de um cara super agressivo, chato, intimidador, para um rapaz assim legal, mais engraçado, mais carinhoso, mais. Não sei, ele ficou de um jeito muito legal, assim. E é outro personagem que, como o Mike, né? Só que diferente do Mike, o Puck ele sempre teve um certo destaque na série. Aí, só que quando foi na quarta temporada, a partir da quarta, ele também já foi outro que ficou mais apagado, aparecia bem menos na série. Que é uma pena. Eu falo por mim, eu achei uma pena. Tem a Queen. A Queen, eu acho que o caso dela talvez seja o mais diferenciado aqui, porque eu acho que dos que eu selecionei em relação a Glee, ela é aquela personagem que sempre teve muito destaque no começo, até acho que até um certo ponto da série. E só que ela foi regredindo. Tipo, ela teve a Queen, aquela personagem que teve, ao mesmo tempo que ela regrediu, ela cresceu. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que ela cresceu no sentido de que ela era uma das mais chatinhas, uma das mais cruéis que tinha lá na escola. Implicava bastante com a Rachel, né? Com outros também, mas tipo, especificamente com a Rachel, né? E ela foi se tornando uma pessoa mais legal, mais amiga mesmo do coral, inclusive da Rachel mesmo, ao longo das temporadas. Só que a personagem dela, tipo, regrediu no sentido de que, ao meu ver, o que ela no começo da série
meio que das três ali, entre ela, a Santana e a Britney, ela era a chefe de torcida, ela era tipo a que realmente sempre, quase sempre você via ela mais à frente, a personagem dela geralmente tinha um destaque maior, não que a Santana também já não brilhasse muito, e a Britney também, as três são lindas, maravilhosas desde sempre, mas acho que a Queen, ela meio que já tinha uma coisa assim mais imponente, ela tinha uma coisa mais, ela sempre destacava mais do que as outras duas, só que quando foi, é aquela coisa, enquanto que as outras duas foi tendo né, ela já foi ficando um pouco mais apagada e chegou ao ponto em que realmente, quando foi da quarta temporada para diante, foi a outra que também, se não me engano, não estava mais como o elenco principal, o elenco regular, né? Que pena. E a Santana, que eu acho que é aquela personagem que eu já gostei dela no começo. Não amei, mas já gostei da personagem, né? No comecinho, ela também era bem chatinha, né? Bem chatinha mesmo, explicante com certos alunos ali, inclusive com a Rachel, principalmente com a Rachel, eu acho. Mas é um personagem que eu acho que ela tinha um jeito assim muito intrigante. Eu gostava assim de ver ela em cena, eu gostava muito de ver ela em cena. E ela realmente, diferente da Queen, que teve essa coisa de ficar aparecer menos, ficar mais apagada, ela foi tendo mais espaço na série. Ela se tornou quase que uma protagonista ali, a Santana, assim. Tanto no sentido de que nós que assistimos a série, se não todos, mas que a maioria, pelo menos, amamos muito a Santana. Uns têm até ela como a favorita dos personagens ali no cupo. Porque também eu tenho ela, assim, acho que pelo menos como a minha segunda favorita. Maravilhosa. E ela realmente, tipo, ela foi tendo. Acho que a mudança dela foi mais ou menos como a da Sul. Que ela é aquela personagem que no começo não é tão legal, mas que ela vai, tipo, ela vai ficando mais tolerável, mais legal, mais boazinha, de certa forma, mas mantendo aquelas características que, apesar de não serem algo tão delicados assim, mas que fazem com que a personagem dela seja algo muito incrível e que junto com essas camadas, ou novas camadas da personagem, aí resulta em uma personagem mais linda e perfeita ainda, né? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no Vivizão de Variedades. Ative o sininho das notificações, comente aqui embaixo, compartilhe. Beijos, tchauzinho e até um próximo vídeo.